moleque. Tem batata aí? Eu só preciso de 2. Na história de hoje, a rotina de Marge e Homer ganha uma reviravolta quando uma simples ida ao cinema revela tensões no relacionamento. Após um acidente deixar Homer incapaz de trabalhar, ele embarca em uma jornada para se tornar um marido mais atencioso e cuidadoso. No início do episódio, vemos várias cenas de ação acontecendo. E durante as cenas, Homer aparece gritando sobre como chamava a cena, até que Marge surge mandando-o parar de fazer aqueles comentários. Isso não muda nada, e ele continua. Em certo momento desses comentários, Carl e Lenny aparecem e começam a dizer que os comentários de Homer estavam muito bons, e que eles mesmos não imaginariam fazer comentários tão bons como aqueles. Mas esse elogio dos amigos de Homer só deixa Marge ainda mais raivosa. Aí, Homer, belos comentários hoje. Isso é sorte, você consegue ouvir os mais altos. Durante o caminho de volta, Homer continua a fazer comentários. No entanto, ao olhar para Marge, percebe que ela está quieta e decide perguntar o porquê. Marge responde que estava com raiva por ele ter comentado durante todo o filme. Com isso, ele percebe que ela está realmente brava. Quando Marge pede para ele apenas a levar para casa, Homer ainda tenta fazer algum comentário, mas isso não muda o humor dela, e ele apenas continua dirigindo com um semblante triste. Você quem manda, patroa? Já no dia seguinte, na escola, há uma nova regra que determina a confiscação dos aparelhos eletrônicos para evitar que as crianças tenham acesso a vídeos constrangedores. Então, cada uma das crianças é obrigada a passar por um raio-x. Chalmers começa a se lamentar, dizendo que com aquela situação estava no fundo do poço. E quando chega a vez de Bart passar pelo raio-x, ele faz uma gracinha para o zelador Willie. Assim que vai pegar suas moedas de volta, Nelson aparece e as pega para ele, poupando Bart por colocá-las de volta em seu bolso. Logo em seguida, Bart comenta com Milhouse que odeia Nelson. E Milhouse fala que sua mãe disse a ele que os valentões só fazem esses tipos de coisas porque, no fundo, tem medo. Quando Nelson escuta isso, ameaça que a mãe de Milhouse será a próxima vítima de suas maldades e logo cumpre o que diz. Sua mãe é a próxima! Você faz filhos bocós! Homer está em seu trabalho quando Lenny e Carl chegam e fazem comentários sobre como Marge estava bonita na noite anterior. Homer concorda, mas seu semblante está triste. Seus amigos perguntam se ele está tendo problemas no paraíso e Homer explica que era só no casamento. Assim que os dois saem, ele liga para Marge e deixa um recado dizendo que está mal por ela estar brava com ele e que não vê a hora de chegar em casa para correr para os braços dela. Nesse momento, o Sr. Burns aparece dirigindo um veículo no trabalho. Porém, ele ainda está aprendendo a dirigir o veículo com a ajuda de Smithers. Ele acaba batendo na escada onde está Homer, que cai de lá de cima e ainda quebra algumas lâmpadas em cima dele mesmo. Agora no hospital, assim que Homer abre os olhos, o Sr. Burns fica feliz por ele estar vivo e pede para que Smithers dê algum remédio a Homer e o mande de volta ao trabalho. Porém, Smithers explica que Homer sofreu uma concussão e precisa de alguns dias para se recuperar. Burns insiste em mandá-lo de volta ao trabalho, mas seu assistente explica que o melhor seria dar uns dias para Homer se recuperar, pois caso contrário, ele poderia processar o Sr. Burns por uma fortuna. Com isso, ele decide dar a Homer 8 semanas de férias remuneradas, mas Homer se assusta com a maneira maliciosa com que Burns pronuncia a notícia. Homer chega em casa animado para dar a notícia, porém Marge não está nada feliz, nem Bart, nem Lisa, que está afinando seu saxofone. O vovô também não está feliz, e até o próprio reflexo de Homer parece triste. Logo, Homer olha ao redor, e ao ver todos da sua família com cara de tristes, ele desiste de dar a notícia e inventa outra qualquer. Isso faz Marge se irritar ainda mais, sentindo-se uma mãe solteira. Em seguida, alguns voltam a fazer o que estavam fazendo, e outros começam a reclamar do que havia acontecido consigo. No fim, Homer comemora suas 8 semanas de férias remuneradas sem que ninguém da família saiba. No dia seguinte, Homer está saindo de casa e se despede de Marge, dizendo que está indo ao trabalho. Mas antes de sair pela porta, ele fala com Marge que os dois poderiam visitar os lugares românticos que frequentavam na época de namorados. No entanto, Marge diz que precisa levar a Maggie ao pediatra. Homer responde que está tudo bem e finge sair triste para ir trabalhar. Assim que fecha a porta, ele começa a jogar sua gravata e seus sapatos para longe.
mas depois de sentir frio, volta para recuperá-los. Já na escola, a professora Edna começa a falar que não dormiu bem durante a noite e ficou pensando nas más escolhas que fez na vida. Com isso, Nelson começa a zoar ela, e rapidamente Edna resolve mandá-lo para a sala do diretor, enquanto o restante da classe irá assistir a um filme. Essa notícia faz todas as crianças da sala comemorarem. Tem mais alguma coisa? O filme que é passado para as crianças é, na verdade, um documentário onde um homem critica as pessoas que comem hambúrgueres do Krusty. O apresentador diz que irá se desafiar a comer aquelas porcarias por um tempo. Krusty aparece reclamando por estarem fazendo mais um documentário tentando difamá-lo. O apresentador começa sua jornada de comer somente Krusty Burger por 30 dias. Ao chegar a um determinado tempo, ele diz que ganhou 9 quilos e que seus exames já haviam mostrado alterações significativas. Bart assiste ao documentário bem interessado. Quando o homem chega no último dia do desafio, ele se tornou um obeso que mal consegue se locomover. Krusty chega com uma escavadeira e o tira do local. Mas o homem explica que tudo aquilo terá valido a pena se fizer Krusty perceber a importância de uma nutrição adequada. Com isso, Bart começa a fazer algumas anotações e descobrimos que aquele documentário lhe deu a ideia de criar um plano contra o valentão Nelson. Não posso socar tão bem. Enquanto isso, Homer está caminhando pela cidade e comenta sobre como é possível ver tantas coisas belas quando não se está no trabalho. Ao admirar as coisas que acontecem ao redor, ele olha o relógio e vê que já é meio-dia. Então, decide ir ao bar do Moe e deixar que as pessoas pensem que ele tem problemas com a bebida. Assim que chega ao bar, Moe lhe entrega uma cerveja e, após um breve comentário, Homer diz que não tem problema ficar bêbado o dia todo, já que sua mulher não quer ficar com ele. Moe começa a falar que gostaria de discutir os problemas de Homer, porém ele tinha que enfrentar uma invasão de guaxinins no quarto dos fundos. Então Homer fica sozinho no bar e assiste a TV, vendo uma cena onde um homem sai do meio do mar e rapidamente muda seu jeito apenas abrindo o zíper de uma roupa. Homer começa a pensar que gostaria de tê-lo por perto, e para sua surpresa, o homem, que se chama Stradivarius Caim, aparece na frente de Homer, mas era apenas uma imaginação por causa da concussão que Homer havia sofrido na usina. Se quiser... por favor, o que é isso? Mostre um pouco de classe. O Dr. Caim explica que está em uma de suas missões mais difíceis, que era transformar Homer em um homem atraente para sua esposa. Logo, Lenny entra no bar e Caim se esconde, pois o amigo imaginário de Lenny poderia vê-lo, e é exatamente o que acontece. Na escola, Nelson sai andando por cada garoto e pegando o dinheiro do lanche deles. Mas quando chega na vez de Lisa, ela apenas o cumprimenta e diz que não irá pegar o dinheiro dela, pois ela é uma garota, e no final das contas, são as garotas que sempre ficam com o dinheiro mesmo. Ela agradece, mesmo achando aquilo meio sexista. Em seguida, Nelson diz que vai até Bart, e Lisa aproveita para pedir um favor a Nelson, que era descobrir onde estavam suas bonecas. E Nelson concorda em ajudar. Assim que ele chega em Bart pedindo o dinheiro do lanche, Bart começa a dizer que, ao invés do dinheiro, dará o almoço para Nelson e entrega um saco de hambúrguer do Krusty. Isso deixa Nelson feliz, e em seguida, Bart dá a ele vários cupons de hambúrguer que irão durar um mês. Não, você entrega o cupom pra eles e eles te dão um hambúrguer. Eu já sabia, mané. Homer está com seu amigo imaginário, e enquanto Caim observa todos os detalhes do carro, começa a fazer comentários. Ao ver o tanto de lixo que tem no carro, ele fala que Homer irá lavá-lo, passar perfume e se tornar um galanteador. Mas Homer não se anima e comenta que ele estava parecendo uma segunda esposa dizendo aquelas coisas. Em casa, Lisa e Bart assistem a uma reportagem que fala sobre a obesidade infantil e como todas as comidas criadas para as crianças se transformaram em diabetes e gordura. Ao mostrar algumas crianças, Lisa vê que uma delas é Nelson, porém Bart diz que é apenas imaginação dela. No entanto, ao continuar assistindo a reportagem, ela descobre que realmente era ele, e Bart fica calado. Homer está com Caim em um restaurante chique, e o Dr. Caim diz que Homer precisa conquistar uma mulher estranha e fazê-la amá-lo para sempre, mesmo sendo casado, pois ele precisa disso para poder ser o homem que Marge deseja. Ele dá a dica de que Homer pode dizer qualquer coisa, desde que seja com confiança. Homer começa a colocar o plano em prática, conversando com várias mulheres, mas todas as suas palavras e frases são sem sentido e sem noção, resultando em todos levando um fora. Sabe qual madeira faz o melhor boneco de ventríloco? Jacarandá. Seu amigo imaginário dá uma dica de como ele poderia falar com uma mulher. E assim que Homer tenta, a mulher gosta do que ouve e abraça Homer, dizendo amar um gordinho que tem boa conversa. No entanto, quando o marido da mulher chega e aponta uma arma para Homer, seu amigo sugere jogar limão nos olhos do cara. Homer faz isso, e na segunda tentativa dá certo, e os dois saem correndo do local, rindo da situação.
Na usina, Marge vai até o local de trabalho de Homer para levar alguns biscoitos a ele, já que ele estava trabalhando tanto. Porém, antes de entrar, ela encontra Lenny, e quando ele pergunta o que ela foi fazer lá, Marge explica que foi visitar Homer, que estava trabalhando tanto. Lenny, então, explica que ele não estava trabalhando na usina desde que tirou férias e já estava na sua 6ª semana. Assim, Marge comenta que era por isso que estava achando estranho o fato dele estar saindo no horário, e logo se irrita e joga todos os biscoitos no chão. Irritada, Marge sai em seu carro. Logo depois, Carl chega querendo saber o que havia acontecido, e Lenny diz que aparentemente ele teve uma conversa importante com Marge sem perceber. Na cena seguinte, vemos Krusty se divertindo com seu macaco até que Lisa chega com Nelson e culpa Krusty pelo estado em que Nelson se encontra. Enquanto Nelson pede por mais batata frita, Krusty diz que aquilo não é culpa dele, já que no cardápio havia salada e iogurte. Após alguns minutos de conversa, Krusty confessa que era mentira. Para ajudar com a situação, ele diz que irá resolver fazendo Nelson treinar com seu personal trainer, e eles conversam para resolver até que nível irão transformar Nelson. No fim do dia, Homer está chegando em casa todo animado, mas assim que abre a porta, vê Marge sentada em uma cadeira e ela começa a questioná-lo sobre como tinha sido seu dia de trabalho. Homer fica perdido, mas ao receber o conselho de seu amigo imaginário para contar a verdade a ela, ele faz e explica que o tempo que teve de férias ficou se preparando para ser um marido melhor para ela. Ele começa a fazer tudo o que seu amigo diz. E assim que conta a verdade para Marge, ela se preocupa com o fato dele ter batido a cabeça. Depois de outro conselho, ele a beija. Beija enquanto olho. Depois, os dois estão no carro e vão ao restaurante mais romântico da cidade. Marge se impressiona com o fato do carro estar limpo, e Homer deixa claro que o havia limpado para sua dama. No restaurante, Homer está tendo uma dança romântica com Marge, até que, de repente, o marido da mulher que ele havia conquistado anteriormente aparece e aponta uma arma para Homer, deixando-o sem nenhuma forma de reagir. Então, Marge vai para trás de Homer, e enquanto a arma está apontada para ele, a esposa desse cara aparece e dá um golpe nele. Ela diz para Homer que ele precisa fugir logo e o chama de amor. Enquanto Homer foge com Marge, ela questiona por que aquela mulher o chamou de amor. Homer explica no caminho que ele fez um treinamento para ser um marido melhor. Ele diz que o único que pode resolver aquela situação é seu amigo imaginário Stradivarius Caim, e começa a bater em sua cabeça com uma pedra para fazê-lo aparecer novamente. Depois de algumas tentativas, seu amigo imaginário aparece e diz que Homer sabia o que fazer, pois ele já havia o ensinado. Homer sai de seu esconderijo e começa a falar com o homem da mesma forma que falou com a mulher. O homem acaba se rendendo ao charme de Homer e guarda a arma. Então ele chama Homer e Marge para se misturarem com seus amigos, mas a esposa dele não gosta do fato dele estar falando sobre pessoas que não são seus amigos de verdade, e os dois saem brigando. Depois disso, Homer comenta que antes ele e Marge eram parecidos com o casal que estava brigando, mas agora eram diferentes, e decidem terminar a noite em frente ao mar, sob o luar. Encerrando o episódio na escola, todos os nerds comemoram a escola sem valentões, mas a felicidade dura pouco, pois Nelson aparece todo transformado em um garoto musculoso e começa a bater em todos os nerds do local. Enquanto observam de longe, Lisa comenta com Bart que, apesar de não ser um final feliz, e mesmo Nelson sendo um durão com os nerds, ele ainda assim era um fofo. Bom, ele é duro com os nerds, mas é um poço de elegância. O que foi que você disse? Nada. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.